Olá, bom dia, tudo bom? Que você tenha um dia abençoado pelo Senhor. Veja bem, eu quero falar hoje sobre um dos mecanismos que fazem com que os transtornos psíquicos ganhem efetividade e se atualizem na nossa experiência. Vejam bem, assim como todo organismo necessita de energia para viver, se manter, se atualizar, os transtornos também. E como é que então esses transtornos eles fazem para se manter vivos e, detalhe, se expandir? Ó, a resposta são os gatilhos. Sim, sabe essas experiências que você tem constantemente com os sintomas que caracterizam os gatilhos, como por exemplo o TAG, que é o transtorno genérico generalizado de ansiedade? É exatamente, eles têm a função de atualizarem, do ponto de vista de sistema constitutivo, dinâmico, o transtorno. Eles não têm apenas a função de manifestar a presença sintomática dos transtornos, não, mas eles efetivamente funcionam como via, como meio de ampliar, de expandir o transtorno de tal maneira que muitos desses transtornos acabam, vamos dizer assim, parindo, que em linguagem técnica nós chamaríamos de comorbidades. Né? Por exemplo, um TAG pode criar como comorbidade um transtorno do pânico, ou pelo menos ataques de pânico. Você entendeu? Bem, aí a pergunta que estabelecemos é: o que fazer diante do fato e da natureza de que esses gatilhos, e notem que alguns experimentam sucessivos gatilhos no dia, escute isso, no dia. Você imagina então como esse transtorno começa a ganhar uma condição extremamente impositiva. Ele começa a ganhar estatura, se afigurar como uma realidade extremamente difícil de lidar, densa, com projeções profundas e extremamente excruciantes para aquele que vivencia aquele sintoma, aquele transtorno psíquico. Bem, então o que fazer diante disso? Diante dessa realidade, desse papel dos gatilhos? Eu digo que para nós lidarmos de maneira eficiente com o gatilho, aí note bem, se o transtorno precisa dos gatilhos para se atualizar, expandir, não precisa se fazer uma lógica tão descartiana para entender isso. À medida então que você consegue inibir o processo desses gatilhos, você vai retirando, não permitindo que esses transtornos adquiram a energia psíquica vital suficiente para se atualizarem e se expandirem. Entendeu? Então o segredo é lidar realmente com esses sintomas, com esses gatilhos. A questão que eu entendo é que primeiro nós precisamos entender como os gatilhos acontecem, porque evidentemente que eles não acontecem do nada, eles não surgem e nem caem de paraquedas. Eles têm uma base de estímulo que propicia a inicialização e o seu movimento dinâmico. Precisamos entender como isso acontece para efetivamente lidarmos com esses gatilhos de modo que eles deixem de exercerem sua função primordial, fundamental para os transtornos se manterem, continuarem. Então, primeiro, os gatilhos
eles podem acontecer de algumas formas. Vamos tentar fazer aqui uma espécie de recorte para entendermos melhor. Primeiro, quando você vivencia uma experiência traumática análoga a que tornou possível o transtorno como mecanismo de defesa. Mais ou menos assim, imagine que você teve uma experiência traumática e a partir daquela experiência, como mecanismo de defesa do ego, do self, você desenvolveu um transtorno de ansiedade. Vamos trabalhar assim dentro dessa hipótese. Aí você, então, experimenta uma experiência traumática igual, uma nova experiência traumática daquela natureza. Isso pode, sim, acelerar o gatilho, isso pode fazer com que o gatilho aconteça. Segundo passo, você vivenciar um trauma que você já experimentou em alguém próximo. Também pode desencadear gatilho. Terceiro passo, você pode vivenciar o gatilho a partir do momento em que você vive uma experiência altamente estressante, positivamente estressante. Um nível de estresse muito alto também inicializa gatilhos. Muitas pessoas têm gatilhos quando estão vivendo um momento no seu trabalho estressante ou no relacionamento, relacionamentos nocivos, equivocados, trazem também, propiciam esses gatilhos. Então, enfim, uma situação estressante pode, de fato, vivenciar isso. Outra coisa importante é a reminiscência cognitiva da experiência traumática constitutiva. Ou seja, você começa a pensar, e algumas vezes você começa a pensar de modo obsessivo, né? É uma invasão mesmo obsessiva. Então você começa a vivenciar o pensamento, começa a pensar efetivamente naquele trauma, e isso desencadeia. É como uma plataforma que torna o gatilho uma realidade. Entendeu? Então ele vai sendo vivenciado desse jeito. Então aqui nós temos alguns recortes que, de certa maneira, fazem um panorama de como esses gatilhos acontecem. E é importante que você lide com eles, porque em lidando com esses níveis de promoção e de desencadeamento dos gatilhos, você vai impedir que eles se inicializem. Consequentemente, não se inicializando, você está asfixiando o transtorno e pode efetivamente criar uma ação de contraponto, de ofensiva poderosa no seu processo de cura desse transtorno. Evidentemente que o processo de psicoterapia é fundamental. Fazer análise é importante porque faz você pensar a realidade que vive, e isso faz com que nossas lentes interpretativas mudem e nossa mentalidade também, que é fundamental para dar corpo e densidade para os transtornos que, como defesa, e na maior parte das vezes são exatamente defesas, a esse estado de neurose contínua, de estresse contínuo, de conflito dialético, de relações equivocadas, transtornadas e, enfim. Então você consegue, fazendo isso, você consegue realmente efetivamente combater e lidar de modo clínico adequado com esses transtornos. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre isso.